Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Capacita CREA desta quinta-feira, que vai falar sobre a RT passo a passo com o nosso ouvidor Luiz Carlos Madruga. A palestra terá duração em torno de 30 minutos e, ao final, vocês podem enviar as suas dúvidas, os seus questionamentos pelo chat. Mas para fazer a abertura desse 58º Capacita CREA, eu convido a presidente do CREA, que já está aqui conosco, a engenheira civil Ana Dalgisa Dias Paulino. Boa tarde, presidente. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao mais um Capacita CREA, um projeto que a gente tem o maior carinho, exatamente por levar capacitação e conhecimento, não só sobre as questões técnicas da engenharia da agronomia e geociências, como também do próprio CREA. Então, essa nossa apresentação hoje, a RT passo a passo, é mais um treinamento que a gente dá para facilitar a vida do profissional, para que o profissional tenha cada vez mais familiaridade sobre essa principal ferramenta nossa, que é a RT. Então, assim, a gente tem essa alegria de compartilhar o conhecimento, e aí o nosso ouvidor, ele tem esta expertise de dar essa palestra, né, Luiz? Você já vem falando sobre a RT há algum tempo, e aí a gente tem muita tranquilidade e muita alegria em você poder transmitir esses conhecimentos para os nossos profissionais. Pessoal, quanto mais a gente sabe como usa essa ferramenta do nosso sistema para fazer RT, mais rápido é a sua análise da RT, não teremos muitos problemas na validação da mesma e vamos dar mais agilidade. Então, sejam todos bem-vindos. Aquele que vai fazer sua RT pela primeira vez, que maravilha, seja bem-vindo ao Sistema Confea CREA e todos muito bem-vindos a mais um Capacita CREA. Muito obrigada e contem sempre com a gente. E peço, assim como a Nery falou, se tiver alguma dúvidas, coloca no chat, mas também dê sugestão de palestras do que vocês gostariam de ver aqui no nosso Capacita. Acessem as nossas redes sociais, a gente interage muito lá. Então, o Instagram do CREA é o CREARN, participem. Aproveitem, inclusive, para convidar para um evento que vamos ter amanhã, através de uma parceria do CREA Rio Grande do Norte com o CREA Pernambuco e o CREA Bahia, vai ter um evento cultural, justamente no dia do São João, né? Aliás, hoje é a noite de São João, amanhã a gente vai ter esse evento na sexta-feira que chama, criado pelo CREA Pernambuco, que é o Sextou no CREA. E nesse Sextou no CREA Cultural, vamos ter aí um evento junino, unindo esses três CREAs com muita música, muita nordestinidade, para que todos a gente possa também, não é só engenharia, mas também cultura, aí no CREA Cultural do YouTube, no YouTube, aliás, desculpem, no canal do YouTube do CREA Pernambuco. Então, já convido todos vocês, amanhã às 19 horas, acessem o YouTube do CREA Pernambuco e tem uma live maravilhosa com profissionais de engenharia cantando ao nosso forró nordestino em homenagem a São João. Bom evento para todos, boa palestra e conto sempre com o CREA do Rio Grande do Norte. Devolvo aí para você, Ané. Tá, joia. Obrigada, presidente. Inclusive, quem quiser saber mais sobre esse evento, que é uma junção aí desses três CREAs, basta entrar em nosso YouTube, ou melhor, nosso Instagram, que tem todas as informações, está também o link lá do CREA Pernambuco para poder participar. Vai ser amanhã, a partir das 7 horas da noite. Mas antes de iniciar a palestra com o nosso ouvidor, eu gostaria de falar para vocês de um projeto, de uma campanha muito legal que a gente iniciou aqui no CREA Rio Grande do Norte, que é de recolhimento do óleo de cozinha usado, que faz parte da campanha Junho Verde, que esse mês é o mês do meio ambiente. Então, quem quiser participar, nós estamos aqui recebendo óleo usado de cozinha em garrafas PETs, basta trazer tampado, aqui na frente da sede mesmo, aqui em Natal do CREA, a gente está recebendo todo esse material que vai ser recolhido por uma empresa especializada para dar o destino correto a esse material. Sobre os nossos próximos capacitas, a presidente já adiantou aí, que você pode pegar todas as informações no nosso Instagram, no nosso Facebook, nós estamos também no Twitter e estamos no YouTube.
né, com tutoriais, com todas as informações. Então, se você quiser ficar bem informado, vá lá, nos siga e nos acompanhe também. Bem, vamos dar início aqui ao nosso Capacita de número 58, que é o passo a passo da RT com o nosso ouvidor, Luiz Madruga. Boa tarde, ouvidor. Boa tarde, Anely, boa tarde, presidente, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sala para esse bate-papo. Muitos dos que estão aqui conosco já conhecem o ambiente da RT, porém sempre surge uma dúvida, né? Às vezes uma preocupação com relação ao preenchimento da RT. Então, eu já estou aqui no ambiente do profissional, né, que a gente vai utilizar, que é o teste, o ambiente teste que a gente utiliza para fazer várias simulações com RTs, com livro de ordem, que vou dar uma pincelada depois no finalzinho com vocês, mas sem delongas eu vou aqui logo para o ambiente aqui da RT, vou aqui em preencher a RT, então, logo de cara aparece para a gente aqui o modelo da RT, tá? Obra ou serviço, cargo ou função, múltipla mensal, receituário agronômico e obra ou serviço. Quando você clica em cada um desses modelos, ele já descreve para você a finalidade dessa RT, tá bom? No caso aqui, a RT fora de época, por exemplo, né? Ele já dá uma mensagem dizendo que é uma RT que só será validada, né, após o processamento do pagamento. Então, quando você clica em Li e Compreendi, então, aparece aqui a resolução 1050, que vai dizer a finalidade dessa RT, né? Como vocês sabem, a RT 1050, que é fora de época, é uma RT que tem por objetivo o resgate do acervo técnico de um profissional, o registro de um serviço que não foi feito no momento oportuno. Então, o profissional, ele concluiu essa obra, mas não registrou a RT, ele precisa daquele acervo, então ele vai registrar essa RT como fora de época, tá? Uma outra RT que às vezes causa um pouco assim de preocupação ao profissional é a RT de cargo e função. E aí, deixa eu passar para vocês aqui um bizu bem rapidinho, porque o nosso foco será a RT de obra ou serviço, já que a gente vai colocar algumas atividades nela, tá? Ela vai ser uma RT inicial e quando você está preenchendo a RT, lá embaixo ele pergunta assim para você, atividade profissional, se é um desempenho de cargo ou se é um desempenho de função técnica. Aí muita gente fica na dúvida como, o que é que eu vou marcar? Eu marco desempenho de cargo ou de função técnica? Então, observa aqui, olha, logo na sua direita tem aqui essa interrogação. Essa interrogação ela não aparece apenas nesse campo, mas em vários outros campos no corpo da RT. Então, ele diz aqui o que é um cargo técnico. É a ocupação instituída na estrutura organizacional da pessoa jurídica, com denominação própria, atribuições e responsabilidades técnicas e remuneração correspondente. E uma função técnica é a atribuição ou conjunto de atribuições que a pessoa jurídica confere individualmente a determinado profissional. Então, por exemplo, você fez o concurso público da Petrobras, por exemplo, e lá ele tem um cargo de engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de produção. Então, esse cargo de engenheiro, ele já tá contemplado na estrutura organizacional daquela pessoa jurídica. Então, você está sendo contratado para o desempenho de um cargo. Porém, quando esse cargo ele não está contemplado na estrutura da empresa para a qual você está indo trabalhar, então você vai colocar desempenho de função técnica, tá? Então, uma empresa de engenharia, né, privada, registrada no CREA. Então, se você está sendo contratado como responsável técnico daquela empresa, e aí você vai marcar a função técnica, porque você já possui um conjunto de atribuições, né, que lhes são conferidos para exercer aquela função técnica, tá bom? Então, você vai e marca função técnica, ok? Só para tirar essa dúvida aqui de vocês, lembrando que, nesse caso, né, a RT de cargo e função, ela requer arquivo obrigatório, então você vai anexar ali o contrato de prestação de serviços, que não pode ser superior a 4 anos, está previsto
no Código Civil, ou se você for empregado através da CLT, tá bom? Então, vamos lá, RT de obra ou serviço. Então, ela já discrimina que você pode ser referente. Ó, essa RT, esse código, né, esse modelo, ele vai atender a uma obra que você está iniciando ou um serviço que você vai prestar. Um laudo que você vai fazer, uma vistoria, um projeto que você está elaborando, um estudo, um relatório. Então, isso tudo se enquadra nesse modelo de RT de obra ou serviço, tá bom? Então, ele já discrimina aqui para você que é relativa à execução de obras ou prestação de serviços inerentes às profissões abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA, tá? Feito isso, você vai escolher a forma de registro da sua RT. Se ela é complementar de prazo, complementar, inicial ou substituição. Complementar de prazo é quando você, na RT inicial, você definiu um prazo para a conclusão daquela obra e aquele prazo expirou. E aí você faz uma RT complementar de prazo e, nesse caso, você vai informar apenas o novo prazo que essa RT terá, tá? Porém, como se trata de um novo prazo final, então o prazo inicial ele será imediatamente após o prazo de conclusão da RT inicial. Então, se na RT inicial você colocou que a sua obra seria concluída no dia 31 de maio, então, ao fazer a RT de complementar de prazo, você vai ter um novo prazo inicial, que será, no caso, 1º de junho, e o prazo final, aquele prazo que você estima que você fará a conclusão da obra, tá bom? A RT complementar, ela é aquela RT que tem por objeto atender principalmente as obras que têm aditivo, né? E aí você teve um aditivo de valor nessa obra, então você vai colocar vai fazer uma RT complementar, vai informar o número desse aditivo e o valor que foi aditivado. A RT de substituição é aquela RT que tem por objetivo corrigir um dado, uma informação da RT que você preencheu. Por exemplo, você fez a RT inicial e aí o proprietário contratou você para fazer o projeto da obra. Quando ele recebeu o seu projeto, aí você foi conversar com ele e você falou assim, olha, fulano, eu preciso, estou lhe entregando o projeto aqui, mas lembre-se, minha RT é só de projeto. Se você for executar, você vai ter que contratar um outro engenheiro para essa finalidade. Aí ele pergunta para você, poxa, você não pode executar essa obra para mim, já que eu te conheço e tal. E aí você assume a responsabilidade técnica pela execução e aí você faz a RT de substituição. Na RT de substituição, você vai alterar a atividade, o nível, né, que você vai acrescentar aí a execução, a atividade profissional, execução de obra, e você vai colocar a atividade daquela obra logo a seguir. Assim como dos projetos que você também irá executar, tá bom? Então, essa é a finalidade da execução da RT de substituição. Você errou um dado do contratante, errou o nome, digitou o nome errado, então você substitui e aí você vai e faz aquela correção ali. Quando você vai substituir, ele vai perguntar qual o motivo da substituição, e aí você vai marcar um daqueles campos que vão aparecer para você, tá bom? A RT de substituição, ela pode ou não ser taxada. Quando você está substituindo, ou quando você está acrescentando alguma atividade, como essa do projeto, que eu falei que você pode acrescentar outros projetos e outras atividades profissionais, ela vai sofrer uma taxa complementar, tá bom? Mas quando você corrige o endereço, um dado do contratante ou do proprietário, então, nesse caso, essa RT ela não será taxada, tá bom? Então, vamos lá, nossa RT ela vai ser uma RT inicial, e aí ela já traz os dados do profissional, tá? O nome do CREA dele, está informando que o registro dele está ativo, o nome dele, o título principal que ele quer que apareça, né, no cadastro dele, e as atribuições profissionais, tá? O e-mail dele, se tiver alguma restrição vai aparecer, e assim vai. Bom, esse campo aqui, marcado em amarelo, pergunta, olha,
o preenchimento da RT é motivado por um documento de fiscalização, se você marcar, então você está informando ao CREA que a sua RT ela tem por finalidade regularizar uma obra que foi fiscalizada pelo CREA, né? Por exemplo, exercício legal da profissão, e aí você está regularizando aquela obra, ou seja, o proprietário, que é um leigo, estava executando a obra dele e ele contratou um mestre que estava fazendo, o fiscal passou por lá e viu que não tinha RT, não tinha nada que identificava a participação do profissional e autuou o proprietário do exercício legal da profissão. Então, ao receber esse auto, o proprietário procurou um profissional para regularizar a obra dele, que está em andamento. E aí, nesse caso, você vai marcar aqui, olha, que sim, né? E você vai informar o número do auto e o ano a que se refere aquele auto de infração. O sistema vai pesquisar, vai encontrar e já traz para a sua RT os dados que o fiscal informou no auto de infração. Então, feito isso, uma vez que a RT está registrada pelo CREA, vai acontecer um passo no auto de infração, que é a eliminação do fato gerador. Então, eliminar o fato gerador, né, é você sanar aquela irregularidade que foi constatada pelo nosso fiscal, que pode ser exercício ilegal da profissão, falta da RT, falta da placa, uma empresa registrada no CREA em atividade, porém sem responsável técnico. Então, tudo isso pode ser verificado, tá bom? Bom, então eu vou desmarcar aqui, que não é a nossa finalidade, e informar uma RT vinculada. Uma RT vinculada é quando você está fazendo essa RT e você vai atuar junto com outro profissional. Então, esse profissional ele é da sua modalidade, né? E a RT dele já está registrada. Então, vocês vão assumir uma atividade paralela, em parceria naquela obra ali. E como é que ocorre a participação do profissional? A participação pode ser individual, ou seja, eu estou atuando sozinho naquela obra, tá? Não tem ninguém trabalhando comigo. Pode ser de coautoria, ou seja, eu e um ou mais profissionais da minha modalidade desenvolvemos um projeto em conjunto, então todos nós somos coautores daquele projeto. E aí o que acontece? Cada profissional faz a sua RT daquele mesmo projeto e esses profissionais que fizeram essa RT vinculada dos demais terão o mesmo acervo dos que também registraram essa RT inicialmente. Corresponsável. Corresponsável é no caso da execução. Eu sou corresponsável na execução de uma obra com um outro colega meu da mesma modalidade. Geralmente isso acontece quando uma empresa ela tem vários profissionais e ela tem várias obras. Então, hoje ela está com aquele profissional naquela obra, mas na semana que vem ela precisa deslocar aquele profissional para uma outra obra que está iniciando ou que está numa fase mais avançada, e aquele outro profissional que registrou a RT de corresponsabilidade vai dar sequência ao trabalho que foi desenvolvido pelo outro colega, tá? A mesma forma, esses dois profissionais ou mais profissionais terão o mesmo acervo. Então, quando eles forem solicitar a CAT, ambos terão o acervo técnico daquela obra, tá bom? Porque atuaram conjuntamente. Em equipe, é quando eu tenho vários profissionais de diversas modalidades, tá? Então, aí eu posso ter engenheiro químico, civil, eletricista, o agrônomo, o geólogo, o engenheiro de minas, o engenheiro de produção, atuando numa grande obra. Então, como exemplo, né, que eu geralmente cito aqui, uma obra, um parque eólico. Então, uma empresa, ela assume o contrato de construir o parque eólico e a finalidade dela é entregar já as torres, né, dos aerogeradores já prontas, montadas, né, aptas para gerar energia. Então, um parque eólico, você vai começar com várias atividades de engenharia, de agronomia, licenciamento ambiental. Então, você vai ter uma equipe muito grande. Então, o que vai acontecer? É feito o registro da RT principal, que é aquela RT daquele contrato, que é feita por um profissional, que pode ser um engenheiro civil, por exemplo.
E depois vem toda a equipe que vai acompanhar aquela obra até a sua conclusão. Então, essa equipe faz a RT vinculada, a RT principal, de forma que você vai ter na sua estrutura, né, na sua árvore, todos os profissionais que fizeram parte daquele empreendimento, tá bom? Individual, como eu já falei, é quando você atua de forma individual, sozinho, como autônomo, ou, às vezes, como responsável técnico somente de uma empresa, que é o caso que ele pede aqui, empresa contratada, tá bom? Então, aqui eu tenho duas empresas, eu tenho uma teste de razão social alterada e eu tenho empresa teste. Então, se eu sou responsável técnico de uma dessas empresas, eu vou marcar a empresa para a qual, né, eu estou prestando aquele serviço. Se não, se eu estou atuando como autônomo, eu vou deixar esse campo em branco. A finalidade, ele não é um campo obrigatório, observa? Então, eu posso marcar ou não. Então, a finalidade, se é uma obra ambiental, agrícola, eu vou marcar. Se for uma obra residencial, de cunho religioso, saneamento básico, prisional, eu vou e marco, tá bom? Então, eu vou marcar aqui residencial. Observação. O campo observação é um campo obrigatório, tá? E ele tem por objetivo descrever o objeto do contrato. Para que você foi contratado? Eu fui contratado para fazer um projeto e executar a construção de um kitnet. Então, eu já sei que se eu estou projetando, executando, eu tenho que ter todos os projetos, tá? Porque eu estou elaborando os projetos e eu estou executando. Então, eu vou colocar lá, elaboração de projetos. Então, de um kitnet. Área total de 1.000 metros quadrados, por exemplo. Então, o que acontece? O que eu descrevo deverá concordar com as atividades que eu vou informar lá embaixo, tá? Então, se eu fiz somente projetos, eu vou informar somente os projetos que eu coloquei. Se eu coloco assim, projeto e execução da construção de kitnets, e eu informo somente as atividades de projeto, o que acontece com essa RT quando ela vai passar pela análise? Ela será invalidada. E aí o nosso analista ele vai colocar qual dos dois você tem que corrigir. Se é o campo observação ou se são as atividades. Não, eu errei na observação, eu só estou fazendo o projeto. Então, você faz uma RT de substituição e aí você vai tirar a palavra execução e você vai deixar apenas elaboração de projetos, ok? E aqui, ele já tem uma outra interrogação e ele fala, informe uma descrição da obra ou serviço prestado, que é aquilo que você irá realizar, tá bom? Ação institucional, convênio, ela pode ser não se aplica ou mais uma interrogação. Se há algum convênio entre o CREA e a pessoa jurídica, né, para a geração de uma taxa diferenciada nas RTs, escolha essa opção. Então, para que você marque essa opção de convênio, é necessário que esse convênio já esteja contemplado dentro da RT que esse profissional pretende registrar, porque aí será cobrada uma taxa diferenciada. Como não há convênios, então esse campo ele vai ficar marcado como não se aplica, tá bom? Ele já está marcado ali por padrão, não se aplica. E aí vem o acréscimo das atividades. Eu vou colocar agora as atividades que eu vou desenvolver nessa obra. Eu tenho níveis, atividade profissional e atividades. Então, eu tenho hoje 24 níveis na nova RT e eu tenho 85 atividades profissionais. Dessas atividades profissionais, 12 são do tipo de execução.
Porque antigamente nós tínhamos a atividade profissional de projeto e execução. E hoje nós não temos mais essa atividade de projeto e execução. Então, você tem que primeiro cadastrar os projetos e depois cadastrar a execução dos projetos que você relacionou. E aí, nessa execução, vão aparecer diversos tipos de execução, que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó. Então, eu tenho execução de desenho técnico, fabricação, instalação, manutenção, execução de obra, que é utilizada com bastante frequência, execução de produção, operação, reforma, reparo, restauração e serviço técnico, tá? Então, essas execuções, elas foram colocadas anteriormente. Se eu estou fazendo uma fiscalização, então, o próprio nível de atividade, ele já trata aqui a fiscalização. E na atividade profissional, ele também já traz aqui, olha, a fiscalização da obra. Então, você vai acrescentar aqui a fiscalização da obra que você vai realizar, que pode ser uma obra ou pode ser um serviço técnico, tá ok? Então, é só para ilustrar aqui como é que ficaria a estrutura se você fosse fiscalizar uma obra. Mas vamos lá. Na minha descrição, eu coloquei elaboração de projetos e execução. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a informar ao CREA e ao meu cliente os projetos que eu vou elaborar. Então, como se trata de elaboração de projetos, eu tenho aqui a palavra elaboração de projetos e o código de projetos, ele é o 80, tá? Porém, esses números, né, antigamente a gente era o contrário, a gente colocava o início da letra, no caso, o projeto botava P, já puxava lá e aparecia tudo que tinha com a letra P. Nessa nova busca, né, nessa nova tabela de obra ou serviço, que a gente chama de tabela TOIS, ela traz o número primeiro. Então, com o tempo, vocês vão se familiarizando com qual é o código de elaboração, qual é o código de execução, qual é o código de atividade profissional para projeto, para execução de obra, fiscalização, e assim vocês vão, aos poucos, se familiarizando. Vamos lá. Então, na atividade, você vai colocar qual projeto você está elaborando, tá? Como se trata de kitnets, então eu vou precisar do projeto estrutural, instalação elétrica de baixa tensão, eu vou precisar também da instalação sanitária, eu vou precisar colocar a instalação de esgoto. Então, todas essas atividades estarão contempladas no campo projeto. Então, eu posso, nesse único item de projeto, relacionar todos esses projetos. Quando eu terminar a fase de projeto, aí eu vou adicionar a atividade de execução, depois que eu fizer o lançamento da unidade de medida e das quantidades, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui concreto armado. O que eu vou fazer? Eu vou digitar uma palavra que seja sinônima ou correlata, tá? Aí, ele vai puxar para mim tudo que é relacionado à estrutura dessa obra. No caso aqui, a que apareceu para mim e que me atende é a estrutura de concreto armado. Eu já vou marcar aqui esse projeto que eu fiz, o projeto estrutural, tá? Depois disso, eu vou informar para o CREA que eu fiz o projeto arquitetônico. Então, esse projeto arquitetônico é interessante, porque você pode colocá-lo de forma separada do projeto, tá? Da atividade profissional projeto. Ele está aqui contemplado, ó, quando você vem aqui em projeto, ele é o 81, projeto arquitetônico, tá bom? Então, tanto faz você deixar projeto e relacionar todos os projetos, e depois você pode somente citar o projeto arquitetônico botando a atividade profissional 81. E aí, como se trata de uma obra de alvenaria, aí você vai digitar uma palavra que pode ser edificações ou simplesmente alvenaria. Então, você digita edificações. E aí, ele vai puxar aqui, olha, edificação de alvenaria. Como é que fica essa leitura? Elaboração de um projeto de estrutura de concreto armado. Elaboração de um projeto de edificação de alvenaria. Essa é a leitura que a gente faz
e que ela concorda com o que a gente informou lá na elaboração de projetos e execução da obra, ok? Pronto. Uma outra atividade que eu vou fazer, falei para vocês, é instalação elétrica de baixa tensão. E aí, basta eu digitar baixa tensão. Baixa tensão, não preciso nem digitar a palavra toda, ele já vai dizer para mim aqui, olha, que é uma atividade de baixa tensão na área de máquinas elétricas, mas o que eu quero é instalação elétrica de baixa tensão para fins residenciais, ok? Outra atividade que eu falei para você de respeito à instalação do esgoto sanitário, que eu tenho que ter na minha casa. Então, basta eu digitar esgoto, e aí vai trazer para mim, ó, instalação do sistema de esgoto sanitário. Junto com o sistema de esgoto sanitário, eu tenho a ligação de água pluvial. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar a palavra ligação, eu posso colocar a palavra ligação individual. Então, ele vai me oferecer um leque de opções. Então, eu vou botar aqui ligação individual, por exemplo. E aí, ó, ele já traz para mim aqui, olha, instalação hidrossanitária de ligações individuais de rede de água. Pronto. Relacionei todos os meus projetos, tá bom? Eles já estão contemplados aqui. Pronto, mas eu não fui contratado apenas para projetar. Eu também fui contratado para executar. Então, por quê? Na minha descrição eu coloquei projeto e execução. Então, agora eu vou encerrar a parte de projetos, já vou informar aqui a unidade de medida. Quando eu dou M, ele vai para metro, eu desço aqui, ele já informa, ó, metro quadrado. E eu vou informar aqui a metragem da minha obra, a quantificação da minha obra. Vou botar aqui 1.000 metros quadrados. Pronto. Finalizei a parte de projetos. Agora eu vou adicionar a atividade que se refere à execução. Então, eu clico em adicionar atividade e vou escolher o nível de execução, que é o nível 17. Tá vendo? Então, quando eu coloco execução, eu já informo aqui, e é uma execução de obra, tá? Salvo engano, a execução de obra é 49. Pronto, tá lá. Então, execução de obra. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou informar que eu vou executar todos os projetos que eu relacionei lá em cima, tá bom? Eu vou agora, eu tenho duas possibilidades. Como os códigos já aparecem para mim lá em cima, então, eu posso digitar o código. Basta eu vir aqui, olha, 2.1.1, e ele traz para mim, ó, estrutura de concreto armado. Já relacionou aqui para mim. Aí, eu tenho a outra, que é da edificação, 1.1.1.1. Eu posso tanto digitar o nome, como eu posso digitar o código. Instalação elétrica de baixa tensão, 11.10.1.1. Posso digitar ou o nome ou a atividade que já aparece para mim, conforme foi informado lá em cima. Aí agora eu tenho o esgoto sanitário, que é 1.4.3, 1.4.3, marquei. E para finalizar, a rede de água 1.4.4. Tá ali, tá? Então, TOS Confea é tabela de obras e serviços que foi elaborada pelo Confea. Por que isso foi feito? Para unificar as atividades em todos os CREAs, tá bom? Então, essas atividades, elas são comuns em todos os regionais hoje em dia, ok? Concluída a parte das execuções, eu vou colocar aqui a unidade de medida, metro quadrado, e vou colocar a área que eu... Não preciso mais adicionar nenhuma atividade, então agora eu vou adicionar o meu contrato. Esse é um outro campo que também gera muita dúvida. O pessoal fala, onde é que eu vou digitar o nome do proprietário, da pessoa que me contratou? É exatamente nesse campo, contrato, tá? Então, existem duas formas de você informar o contratante ou o proprietário
no sistema? É você fazer isso de forma prévia, ou seja, lá em cima, aqui em contratantes, então você vai cadastrar um contratante pessoa física ou um contratante pessoa jurídica, tá bom? Uma vez ele já cadastrado nesse botão, você marcando aqui embaixo que se trata de um contratante pessoa física, ele vai pedir o número do CPF, se for pessoa jurídica, ele vai pedir o CNPJ. E você ainda pode me pesquisar pelo nome da pessoa física ou pelo nome da pessoa jurídica, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui um nome fictício, que a gente utiliza para teste, e você vai ver que quando terminar de cadastrar o CPF, ele já vai trazer os dados desse contratante, tá bom? Tá lá. Então, eu já tenho o cadastro prévio do meu contratante, que é o senhor Wanderson, com todos os endereços dele, tá? Preciso repetir, o Wanderson, ele é o mesmo, ele é proprietário e contratante, então não preciso digitar os dados dele novamente, basta eu clicar aqui, olha, aproveitar dados do contratante. Se o proprietário for diferente do contratante, aí sim, eu vou marcar aqui o proprietário e vou digitar os dados do proprietário, tá certo? Mas não, vamos considerar que o Wanderson, ele é o dono da obra. Bom, aparecem os dados dele lá. Então, para contrato e contratante proprietário, já está preenchido esse campo lá, tá bom? Lembra aqui, o número do contrato, código de obra pública, se tiver, você pode observar que, embora ele tenha aqui a orientação, não são campos obrigatórios, nem a data em que o contrato foi celebrado, então não são campos obrigatórios. Porém, é obrigatório que você marque a data em que você está iniciando a sua obra. Então, eu estou registrando a RT hoje, embora a RT seja feita de forma prévia, ou seja, ela tem que estar registrada antes do início da obra, por algum motivo eu me esqueci, então se a obra começou, por exemplo, no dia 1º de junho, eu já vou marcar aqui que ela começou no dia 1º de junho e a data final dessa obra, tá? A data fim da obra, ela terá que ser igual a hoje ou uma data futura. Se eu marcar a data fim igual a ontem, ou seja, 23 de junho, o sistema, ele não vai aceitar a minha RT. Por quê? Porque ele vai entender que a data, como eu marquei a data de conclusão, a data passada, ou seja, a data de ontem, então ele vai pedir que eu registre essa RT como fora de época. E fora de época é uma RT cara, porque como o objetivo do profissional é obter o acervo técnico daquela obra, então ele vai pagar uma taxa de análise dessa RT, que é uma taxa alta. Depois, essa RT passa pela análise da assessoria técnica, vai para a Câmara de vocês, da qual vocês são responsáveis técnicos, da modalidade de vocês. E depois disso, que for aprovada, aí você paga a taxa da RT. Tá? Então, eu tenho que considerar a data dessa minha RT uma data futura, para que ela não seja taxada como uma data, uma RT fora de época. Tá bom? Então, eu vou botar 30 de junho e eu vou informar o valor aqui da obra ou serviço. Tá? Vou botar aqui, por exemplo, R$500 mil o valor para construir esses kitnets. Aí agora eu vou informar o endereço. Esse endereço ele pode ser o mesmo do contratante, ou seja, eu cadastrei tudo do Wanderson. É o endereço da obra onde vai acontecer o serviço. Então eu vou e boto o endereço, ele já traz tudo aqui para mim. Tá? Mas digamos que não seja. Por exemplo, o proprietário é a Secretaria de Infraestrutura, que está localizada aqui no centro administrativo. Porém, o endereço da obra é a construção de uma unidade básica de saúde no município de Mossoró. Então, eu vou utilizar um outro endereço, tá? Quando eu coloco aqui o CEP, ele já traz as informações básicas, né, da rua, do município, e depois você vai complementar informando o número dessa rua. Os campos que não estão marcados em vermelho não são campos obrigatórios. Então, você não precisa colocar o campo complemento, telefone e as coordenadas, tá bom?
As coordenadas, elas têm uma finalidade para fiscalização, que é, às vezes, por algum motivo, o fiscal precisa ir à obra, né? Houve um acidente, ou um litígio que aconteceu entre o proprietário e o contratante, o fiscal precisa ir à obra e aí ele, com as coordenadas, ele lança essa coordenada no GPS e ele é conduzido, direcionado pelo GPS até aquela obra. Isso quando se tratar de um lugar de difícil acesso, tá bom? Às vezes a obra é numa área rural, uma estrada vicinal, e aí você geralmente utiliza o CEP do município, então você não tem, e o endereço é uma zona rural, então fica realmente muito difícil para isso. Então aqui, olha, tem as declarações, tá? A declaração de que eu estou cumprindo norma de acessibilidade e uma cláusula compromissória, que é um caso de conflito ou litígio, né? Então, isso vai ser tratado através de um centro de mediação e arbitragem. Então, não são campos obrigatórios, tá? Vocês marquem se quiserem. E aí eu vou cadastrar. Quando eu for cadastrar essa RT, se tiver algum campo errado, ele já vai reclamar comigo. Opa, você deixou de marcar tal campo, mas não deu certo. Então, o procedimento foi realizado, ele já traz aqui o número da RT, e essa RT ela vem para mim em formato rascunho. E qual é o próximo passo agora, Luiz? É emitir o boleto, tá? Então, eu vou emitir o boleto, eu já fiz a revisão na minha RT, tá tudo ok, é isso mesmo, então eu vou confirmar. Se não, se eu clicar em não, eu tenho a possibilidade de fazer a alteração, vou clicar aqui, vou mostrar para vocês, na RT, tá bom? Alterar, ok? Então, eu vou emitir o boleto, confirmo a emissão, e aí eu vou escolher quem vai pagar a RT. Se serei eu, no teste da Silva Teste, ou se eu vou atribuir esse boleto ao meu proprietário contratante. Então, eu vou colocar aqui o nome dele, vou adicionar, e aí, quando você gera o boleto, ele vai aparecer nesse corpo, nesse ambiente da RT, o número do boleto, o valor da obra, está aqui, tá vendo? Ó? O número do boleto e o valor da taxa, tá? R$ 233,94. Bom, aí vem uma dica interessante para vocês, um bizu, tá? Depois que a RT de vocês for certificada, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui, ó, um botão verde chamado Abrir Livro de Ordem, tá? Por que que o livro de ordem ele deve ser aberto? O livro de ordem ele deve ser aberto porque é necessário para que você obtenha a sua CAT, a sua certidão de acervo técnico. Então, toda a RT registrada a partir de 1º de janeiro de 2020, para que você obtenha a CAT, é necessário que você abra o livro de ordem. O livro de ordem ele fica disponível no botãozinho verde aqui, mais ou menos nessa região, e ele fica no mesmo ambiente da RT. Então, você clica nele, você vai começar a cadastrar as ocorrências daquela obra. Então, a obra começou com a instalação do canteiro de obra. Então, você coloca lá início das atividades e você coloca, olha, nessa data, iniciamos a instalação do canteiro de obras. Tá, passou-se alguns dias, então, vocês começaram a parte de terraplanagem, levantamento topográfico, fundação. Então, todas essas atividades elas vão sendo alimentadas. Eu preciso alimentar o livro de ordem diariamente, semanalmente. Como é que eu alimento o livro de ordem? Pronto. O livro de ordem ele não é um livro de obra, ele não é um diário de obra, tá? Ele é um livro de ordem. Então, você vai alimentando o livro de ordem à medida que novas atividades estão sendo acrescidas ao livro de ordem, tá? E você pode, inclusive, depois, em cada ocorrência, você pode cadastrar uma foto, anexar uma foto ou algum arquivo que caracteriza aquilo que você está falando. Por exemplo, a obra foi paralisada porque estava chovendo, então você ia iniciar a fundação, começou a chover, e aí você tira uma foto e coloca lá. Para que serve isso? Bom, um dos motivos, assim, digamos que o seu cliente ele esteja distante daqui, tá? Então, você pode imprimir o livro de ordem parcialmente, então ele vai sempre trazer as últimas ocorrências que você cadastrou.
ele gera um arquivo em PDF e você disponibiliza esse arquivo para o seu cliente, que está em outro município, que não tem condições de estar sempre na obra. Então, é uma forma dele, à distância, e acompanhando a obra e sabendo, poxa, a obra está caminhando, a obra está acontecendo dentro do prazo previsto. Ah, não, tudo bem, realmente choveu, ou aconteceu um acidente. Isso tudo pode ser e deve ser relatado na obra de vocês, tá bom? Então, como o objetivo não é a gente falar sobre livro de ordem, a gente falar sobre RT, então, a gente pode até num segundo momento falar sobre livro de ordem, como já fizemos anteriormente, mas com relação a RT, era isso que eu queria trazer para vocês. Vou aqui para o compartilhamento e me coloco à disposição de vocês para alguma pergunta, algum questionamento, caso você tenha ficado alguma dúvida. Eu já olhei aqui, não tem nenhum questionamento. Caso tenham, né, façam uma pergunta e nós vamos atender vocês prontamente, ok? Pronto, vamos lá. A pergunta aqui é: quem fez um relatório técnico tem quanto tempo para adicionar ao acervo e gerar a RT? Exemplo, fiz um pequeno relatório técnico e já fazem mais de 2 meses. Ainda posso fazer essa RT desse relatório? Pode, você vai registrar esse relatório através dessa RT, né, um relatório técnico, ele é importante para o seu acervo, porém, como já tem algum tempo que esse relatório ocorreu, pode ser que, se você marcar a data fim igual à data passada, ou seja, a data de 2 meses atrás, ele vai taxar essa sua RT como uma RT fora de época, tá? Então, ela vai ficar muito cara para você. Então, eu aconselho que todo serviço que requer o seu conhecimento técnico, que precisou do seu conhecimento, então que você faça o registro dessa RT sim, tá bom? E faça isso de forma prévia e abra o livro de ordem. Nesse seu caso aí, lembre, você está registrando essa RT em 2021 e você vai ser necessário você abrir o livro de ordem. Tá? Aí você vê, mas eu pedi a baixa da RT e agora como eu faço para obter a CAT? É possível? É. Só que o que vai acontecer? Como a RT já foi baixada, quando você for pedir a CAT, o analista, ao analisar a sua solicitação de CAT, o que é que ele vai solicitar? Que você anexe um modelo de livro de ordem. Tá? Então, você vai pesquisar na internet um modelo de livro de ordem, geralmente está em PDF, você vai baixar esse livro de ordem, vai preencher, pode estar em doc também, preenche o livro de ordem, aí você salva ele em PDF ou em imagem, e aí você vai devolver no protocolo de solicitação da CAT esse livro de ordem preenchido, datado e assinado por você. Tá bom? Vai te dar um pouquinho mais de trabalho, porque se trata de um serviço que já executou e você pode, num único livro de ordem, num único livro, relatar tudo aquilo que aconteceu naquele empreendimento que você trabalhou, tá bom? Vamos lá. O valor da obra ou serviço será o valor do projeto mais a execução do serviço? Vamos lá. Digamos que essa RT que a gente fez agora era a execução de um kitnet. Quanto que o profissional cobrou para construir? R$500 mil, tá? Porém, digamos que para um determinado projeto, ele não se sente seguro em fazer. Por exemplo, projeto de combate a incêndio, tá? Porque como se trata de um kitnet, então várias pessoas irão habitar aquele lugar, então ele vai fazer o projeto de combate a incêndio. Só que embora eu seja engenheiro civil, eu tenho atribuição para fazer o projeto de combate a incêndio, eu não me sinto à vontade em fazê-lo, por não dominar bem as normas e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Um outro profissional fará esse projeto de combate a incêndio. E aí, qual o valor que ele vai informar no valor do contrato da RT? O valor do projeto dele. Lembre-se, a execução total da obra é de R$500 mil. Porém, eu estou cobrando, digamos, R$10 mil para elaborar esse projeto de combate a incêndio. Então, a RT,
ela será cobrada em cima desses R$10.000, tá? Porque eu só estou fazendo um projeto. E o que vai acontecer? Em vez de ele cobrar a taxa máxima, como aconteceu no caso da nossa RT Exemplo, ele vai cobrar a taxa mínima de R$ 89,00, se eu não me engano, R$ 91,00, me fugiu o valor agora. Então, ele vai cobrar o valor do seu serviço, daquele serviço para qual você foi contratado, tá bom? E isso vai acontecer com outros projetos, caso eles sejam feitos por outros profissionais, tá certo? Então, se você está construindo, por exemplo, a ponte Newton Navarro, né, que foram milhões de reais. Então, você vai informar na RT o valor do serviço para o qual você foi contratado. Então, digamos que na construção da ponte toda, que foi R$ 1 milhão, você foi contratado para elaborar um projeto específico. Então, você vai fazer a RT daquele projeto e o valor para o qual você está cobrando ao seu cliente. Então, você não vai informar o valor da obra toda. Você vai informar o valor do serviço que você está, para o qual você foi contratado, tá bom? Se a RT é para estudos ambientais, como faz o livro de ordem ou não é necessário? É necessário sim, tá? Eu acho interessante essa pergunta. Essa pergunta é muito pertinente, porque, como eu te falei, quando você marca lá obra ou serviço, então o seu serviço qual é? Um estudo ambiental. E aí na sua RT você vai colocar o quê? Elaboração de um estudo. E aí esse estudo levou quanto tempo? Ele levou uma semana? Ele levou meses? Então, a partir do momento que a sua RT de um estudo ambiental ela foi registrada, você abre o livro de ordem e aí você vai cadastrando as ocorrências do que você está fazendo, né? De quais informações, de quais dados você está coletando para que aquele seu estudo, né, seja realizado. Quais etapas estão sendo realizadas. Então, no caso de um projeto, muita gente pergunta, mas o projeto às vezes é uma coisa muito rápida. A elaboração de uma planilha orçamentária é uma coisa muito rápida. Então, o que você faz? Um projeto arquitetônico, por exemplo, você abriu o CRT de projeto arquitetônico, ela está registrada no CREA, vai aparecer lá, abrir livro de ordem. Esse projeto, você precisa ir ao local, conhecer o terreno, se é um terreno plano, se é um terreno em declive. Então, você precisa ter o conhecimento da topografia do seu terreno. Então, isso requer o quê? Visitas, né, ao terreno. E reuniões com o seu cliente. Então, essas informações, elas vão sendo alimentadas no livro de ordem, tá? Porém, se o estudo for uma coisa rápida, nada impede que você coloque apenas uma ocorrência. Por quê? O objetivo é que o livro de ordem ele esteja aberto. Eu abri o livro de ordem, foi um serviço rápido, eu vou colocar apenas uma ocorrência e eu vou, numa narrativa só, colocar tudo que eu fiz. Pronto. Quando eu peço a baixa da RT, automaticamente o meu livro de ordem ele é baixado. E aí, pronto. O analista, quando você for pedir a CAT, o analista ele vai verificar que o livro de ordem está aberto, então a análise segue normalmente da sua CAT, tá bom? Luiz Dantas está perguntando aqui, para perfuração de poço, basta uma foto da execução, perfuração, ou precisa fazer das etapas? Luiz, fica a seu critério, tá? Geralmente, a atividade de perfuração, são empresas que elas fazem isso de forma assim rotineira, elas são empresas que detêm uma expertise nesse segmento, tá? Então, lembrando, o arquivo de foto ele não é obrigatório, ele apenas serve para ilustrar a atividade que você desenvolveu. Então, você pode registrar a de perfuração de poços e você dizer, olha, abrir a ocorrência naquele dia, você pode até abrir a ocorrência quando você estiver encerrando a atividade. Aí você vai fazer uma narrativa só. No dia 1º de junho, iniciamos a perfuração do poço e no dia seguinte alcançamos a profundidade de tantos metros e chegamos à conclusão de que naquela profundidade a profundidade era adequada para fazer a confecção da sapata, por exemplo. Então, o seu serviço foi encerrado e você fornece esses dados para o seu cliente e você encerra o livro de ordem, tá bom? Então, você pode fazer tudo numa etapa só,
mas fica a teu critério, Luiz. Você pode cadastrar quantas etapas você quiser, tá bom? Aqui a Andresa, ela está perguntando quanto tempo após a execução do serviço minha RT será enquadrada como RT fora de época. Se o serviço foi concluído ontem, Andresa, e você for registrar essa RT hoje, então ele já taxa a tua RT como fora de época. Por quê? Porque quando você for encerrar o término, você for informar o término da data, você vai colocar a data de ontem, 23 de junho. Então, isso vai fazer com que a tua RT ela seja tratada como uma RT fora de época. E aí, só para ilustrar bem uma RT fora de época, é uma RT que requer um certo trabalho, um certo esforço do profissional. Principalmente quando foram serviços antigos, né, que foram feitos há muitos anos, às vezes serviços feitos em outros estados. Então, você vai ter que procurar nos seus arquivos algo que confirme que você realmente realizou aquele serviço. Tá? Então, vamos usar aqui como exemplo a ponte de Newton Navarro, que já tem alguns anos que ela foi concluída. Então, hoje, eu estou me candidatando a ser contratado por uma empresa, e essa empresa ela quer trabalhar com estágios. E eu tenho experiência em estágios. E como é que eu confirmo isso? Como é que eu comprovo isso? Através da minha certidão de acervo técnico, do meu acervo técnico. E eu não registrei essa RT desse serviço. Então, que fala, não, eu tenho e-mails que eu troquei com o cliente, está tudo aqui. Eu tenho a cópia do livro do diário de obra, das minhas visitas. Então, fica tudo narrado lá. Eu tenho uma declaração da empresa de que eu desenvolvi a atividade para ela. Então, são todos esses documentos, todos esses arquivos, eles são comprobatórios para que a assessoria técnica possa emitir o parecer com segurança para deferir o registro da RT e auxiliar a Câmara, da qual você faz parte, da sua modalidade, na emissão do parecer. Tá? Então, nesse caso, como a obra foi concluída ontem, por exemplo, eu sugiro que você coloque a data de hoje, tá? Que a obra foi concluída hoje e aí o sistema ele vai aceitar essa RT como uma RT inicial. Se você colocar qualquer data passada, o sistema já trata como a RT fora de época. Você pode tentar cadastrar ela como uma RT de obra de serviço normal, inicial, mas aí o que vai acontecer? Quando você for cadastrar ela, não. Essa RT ela tem que ser uma RT de fora de época, porque o serviço foi executado há muito tempo atrás. No caso, as empresas que fazem a RT múltipla mensal, por exemplo, a RT múltipla, ela é uma RT fora de época, tá? Mas a resolução 1025, ela prevê que no caso de serviços repetitivos, você possa fazer numa única RT todos os serviços que você fez no mês passado. Por exemplo, então, todos os serviços de transporte de resíduos sólidos da construção civil que eu realizei de 1º a 31 de maio. Eu tenho até o 10º dia útil do mês de junho para cadastrar essa RT, múltipla mensal, tá? Não é o dia 10, é o 10º dia útil. Então, se nesse 10º dia útil eu tenho sábados e domingos, eu também tiver feriados, então o sistema ele vai entender, não, houve um feriado, houve um Corpus Christi aí, então ele já vai acrescentar mais um dia para você. Então, pode ser que eu consiga no dia 13, 14, 16, registrar essa RT múltipla mensal. Porém, se ultrapassar o 10º dia útil, ele já não vai aceitar. Então, você vai ter que cadastrar essa RT múltipla mensal como fora de época. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. A última pergunta aqui que eu tenho é da Andresa. A Ana Beatriz perguntou aqui, se tenho RT de projeto e vou me responsabilizar pela execução de uma obra, tenho que fazer a RT de substituição ou posso fazer uma nova RT para a execução da obra? Boa pergunta, Ana. Se você fez uma RT de projeto e você também vai executar, né? Se a RT de projeto já estiver registrada e você, né, só relacionou o projeto e se no decorrer da entrega do seu projeto
o seu cliente contratou você para ser o responsável pela execução, então você faz a RT de substituição e você vai acrescentar a atividade de execução, tá bom? Quem ainda está com a carteira provisória pode emitir RT? Pode sim, não tem nenhum problema, tá? A condição para que você faça RT, que você não tenha nenhum tipo de bloqueio na RT, que você esteja em dia com a anuidade. Se você estiver inadimplente, então o sistema ele vai bloquear você. Então, lá no cadastro de vocês, tem lá um cantinho chamado pendências, tá? Quando você clica lá em pendências, ele vai dizer assim, anuidade em atraso, alguma coisa que vai impedir você de fazer essa RT, tá bom? E aí você corre lá no sistema mesmo, lá em financeiro, lá em cima, você clica em financeiro, anuidade, gera o boleto, existem situações em que o sistema permite o parcelamento, né? Como as anuidades vão começar a vencer agora 31 de julho, então você vai poder parcelar, acredito que até em 6 vezes. E aí você gera o boleto, então você vai estar sempre adimplente a cada 30 dias, até que se conclua, né, o período de parcelamento, e aí você fique liberado para fazer a RT até o 31 de março, que é quando é o prazo de vencimento da anuidade do ano seguinte, ok? Bom, eu não estou encontrando aqui mais perguntas, tá? Eu gostaria de agradecer a participação de todos, é um formato novo aqui, o pessoal já até comentou que gostou desse novo formato, a Talayala, e aí eu agradeço a participação de vocês e a gente fica à disposição e espero poder revê-los em breve, né? Quem sabe até de forma presencial, no nosso plenário, ou visitando as inspetorias ou as instituições de ensino, tirando a dúvida de vocês no local onde vocês estão. Mas eu acredito que, independente da distância, né, esse modelo ele atende as pessoas que estão distantes e às vezes os eventos são muito aqui no Natal e a gente pode atender vocês, mesmo à distância, mas procurando atendê-lo de forma satisfatória e eficiente. Tá bom, pessoal? Não tem mais perguntas aqui, então eu agradeço a participação de vocês e até um próximo encontro, tá bom? Forte abraço.